Então, hoje nós vamos entrevistar Antônio Oliveira. Ele é museólogo, meteorologista, desculpe, e trabalha no Museu Nacional de Belas Artes. Além disso, está como doutorando em museologia pelo MAST Unirio e é membro consultor do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Só. Tá? Tem outras coisinhas dele, mas eu vou ficar por aqui, que aí já está um pouco demais, né, nojento? Obrigada por estar com a gente, tá? Desculpe aí te perturbar. Nada. Nós estamos no Museu da Astronomia, eu queria agradecer muito ao pessoal daqui por permitir a gente estar fazendo a entrevista aqui, né? E eu gostaria de começar a perguntar para você o seguinte, o clima está mudando? Ele está interferindo nos acervos? A galera está observando isso? A gente vive num país tropical que tem uma variedade enorme de mudanças climáticas. O que a gente tem acompanhado na parte da meteorologia é que toda e qualquer alteração, né, do prédio ou das salas, do tipo de equipamento que se usa, a gente provoca um ganho maior de calor, né? E esse calor vai alterar as condições físico-químicas dos materiais que a gente precisa preservar. Geralmente isso acontece devido a uma má gestão ou um mau planejamento sobre que tipo de materiais eu realmente devo ter dentro do meu ambiente ou dentro do meu prédio. Políticas urbanas, né? O que tem de crescimento no entorno da edificação. Em última experiência, o Museu Nacional de Belas Artes, onde eu trabalho e faço monitoramento constante, todos os ambientes de reserva técnica tiveram nesse último verão um aumento de 1 grau. Isso não é significativo na média e que é muito alto. Então a curva de 2015 para 2016 teve uma alteração de quase 1 grau. E esse acervo ele fica sujeito a um maior aquecimento. E aí são materiais papel, pintura, escultura, madeira policromada em que vai sofrer dilatação, contração. Se for papel, você sabe muito bem que pode ter a degradação química do papel. Quanto maior a quantidade de calor, mais rápido essas fibras de papel vão se decompor. E é um acervo do século XVIII, século XIX, tem coisa do século XX, em que a gente não tem um sistema de climatização muito forte. A gente não usa nenhum sistema para diminuição muito brusca da temperatura. Então ele fica sujeito ao quê? Ao clima externo. Se algo faz aumentar a temperatura externa, esse prédio que é do início do século XX, ele vai absorver essa energia, vai propagar essa energia pelo ambiente interno e vai afetar a preservação e conservação do acervo. Você tem uma larga experiência em vários acervos no país. Minas você conhece, Brasília você conhece, Sul você conhece alguma coisa. Sim. Você acha que estamos preparados para essas mudanças? As pessoas têm consciência disso? Olha, as pessoas não têm consciência por quê? Pelo único fato de que nós, profissionais da área de preservação, a gente não tem um sistema contínuo de medição. A gente não fica... monitorar até mais importante para a primeira tomada de decisão. Reconhecer o meu ambiente, reconhecer o meu local de guarda, para poder qualificar. Este ambiente é realmente adequado para ser um local de guarda? Ou eu devo simplesmente não? Eu vou retirar todo o acervo que está dentro desse museu e vou colocá-lo num ambiente mais distante. É o caso até da Biblioteca Nacional. Uhum. Mas a Biblioteca Nacional tem uma política de ação. Isso. Né? Que uma das vertentes é a parte de climatização. Né? E a gente sabe que outros locais, como o Museu da Astronomia, também faz isso, mas não é via de regra, né? Não, a grande maioria são, em média, eu não sei se o número está entre 3.500 e 4.500 museus brasileiros, fora arquivo, fora bibliotecas. Mas não se tem uma política de monitoramento, não existe
monitoramento, seja na área de segurança, monitoramento na área do clima, análise espacial da edificação, nada disso ainda é feito, como preconiza o ICC, que é o Instituto Canadense de Conservação. Sim. Né? A gente não está ainda engatinhando nessa área. A partir do momento que você consegue construir esse inventário do que acontece internamente, aí você pode qualificar seus ambientes, fazer uma distribuição mais organizada do acervo, tá? E aí, após entender como esse prédio funciona, posição do acervo, grau de conservação, eu posso inferir e questionar o município, o estado, até o governo federal, se determinados empreendimentos em torno da edificação podem ou não interferir e ser construídos até. Então você diz que a primeira coisa seria, primeiro, saber que tipo de acervo que eu tenho, como que ele trabalha em função do seu clima interno. Exatamente. E em segundo momento, fazer uma avaliação do entorno e como isso interfere dentro do prédio e, consequentemente, para o acervo. Quer dizer, e hoje, antigamente, logo no início, a gente tinha que usar termohidrógrafo, que eram equipamentos grandes, pesados, difíceis de serem manipulados. Esses equipamentos eles custam hoje uma média de R$ 3.500 ainda. É tão caro. Mas hoje você tem um eletrônico que dá resposta em tempo real. Ele pode se comunicar com um celular, enviando os dados de monitoramento, já com alguma ferramenta de análise de índice de preservação do papel, análise de estresse e craquelê para pinturas ou esculturas policromadas, e que você tem uma tecnologia que custa em média aí R$100, R$200 por sensor. É pouco assim. Exatamente. Então, assim, para começar, a gente não precisa começar com uma Mercedes-Benz, mas existem alguns tipos de Fusca. Pelo menos para o estudo. Para você saber o que você tem na mão. Para o levantamento é necessário, é importante, independente do meu ambiente ser com ar-condicionado, etileno glicol, com trocas de ar, tudo no mais perfeita ordem, eu preciso monitorar sempre. Isso é uma rotina contínua que toda instituição tem ou deveria ter. Por quê? A cidade se transforma, os materiais que a gente utiliza na preservação do acervo ou na preservação do prédio, da edificação, dos bens integrados, também se transformam e a gente precisa continuar monitorando. O clima de 2017 não é o mesmo de 1917. Muita coisa alterou pelos tipos de materiais que são usados nas construções vizinhas e que absorvem energia e refletem energia para dentro do edifício museu ou biblioteca. Sim, grande caso, na maioria das vezes a interferência é mais externa. É mais externa. Prédios com muito espelho, exatamente, que reflete calor, reflete luz. Essas alterações, né? Por exemplo, tem um estudo que está sendo realizado sobre emissões de poluentes veicular. Então, se eu tenho uma via pública em que passam muitos carros emitindo muita poluição, essa poluição também vai ajudar no aquecimento, no calor expelido por esses carros, prejudicando a edificação. Geralmente são museus-casas, são edificações do século XIX que eram veículos puxados a boi. Agora você tem uma via expressa passando carros. Muda a dinâmica da cidade, a cidade cresce, ela se amplia e ela vai interferir nesse patrimônio edificado e que tem a função da preservação do bem inclusive móvel. Deteriorando mais rápido essa edificação. Exatamente, ele vai entrar, essa poluição entra como um catalisador do efeito térmico do sistema. Né? Conversando até com o Antônio do Arquivo Nacional, uma aula de química perfeita que ele passou, grande concentração de NOx em contato com o ambiente, dependendo por onde seja feita a troca de ar, aumenta a possibilidade de formação de um ácido ou de óxido nitroso. Então, é necessário um químico, eu não sou químico, mas é necessário um engenheiro químico ou um químico junto com o conservador, é necessário um climatologista, é necessário um grupo interdisciplinar para analisar o ambiente como um todo. Tá, então digamos o seguinte,
vamos prever que não tenha esse tipo de coisa. É lógico que, em termos de arquivo, o CONARC faz muito dessa orientação. A Biblioteca Nacional também se predispõe a orientar em termos de bibliotecas. E museus, você tem o ICOM, você tem, enfim, vários locais. Tem o ICRON, né? Tem o ICRON que você pode acionar também. E outras instituições, como o Museu de Astronomia, também presta consultoria. Enfim, mas no caso de não ter, né? Nós temos uma vasta literatura sobre o assunto, está aí na internet, para quem quiser acessar, livre. Mas o mínimo do mínimo que necessita ser feito em termos de climatização. Desculpe, gente, é gripe. Numa instituição. Seria o quê? Uma circulação, uma ventilação constante? Primeira coisa, entender a planta, aonde está localizado esse acervo. 2, monitoramento, parâmetros básicos. Temperatura e umidade. São esses termigrômetros digitais que têm um custo baixo, mas são adequados para uma primeira medição. Não é um sistema definitivo, mas é um sistema para estudo. Então, esses termigrômetros custam uma média de 100 a 200 reais. Né? Fiz a medição. Aí eu posso compreender se o prédio possui ou não já um sistema prévio de climatização. Eu costumo usar como regra para um país como o nosso, a 24 a 25 graus Celsius, se não existe um sistema de climatização, só tem sistemas tipo ar-condicionado de janela ou split system, é mais do que ideal para você começar a testar com o seu acervo e fazer as medições. Então, primeira classe, prédio que não possui climatização nenhuma. Eu meço, descubro qual o pior horário de maior concentração de umidade relativa e faço uma gestão de abertura e fechamento de janelas. Segunda classe, um prédio em que tenha sistemas de ar-condicionado de janela. Coloco o set point ou aferição da temperatura que eu desejo em 24 graus Celsius a 25 graus Celsius. Um terceiro caso seria sistemas automáticos, em que eu possa controlar a temperatura e a umidade relativa. E aí eu vou buscar qual o melhor parâmetro para o meu acervo. Pintura, entre 24, 25 e 60%. Papel, 20 com 50%. E propiciar, em todos os 3 modelos, a maior quantidade de circulação de ar possível. Né? Se eu tenho um sistema só de janela, eu vou abrir as minhas janelas no período que seja de 10 da manhã às 2 da tarde, onde a umidade relativa externa é menor, para propiciar uma troca de ar e evitar a proliferação de fungo. Ou seja, você analisando o seu entorno, analisando o seu clima interno, não necessariamente precisa 24 horas de ar-condicionado. Não, e você pode usar... trabalhar com janelas, portas e ventilação de ar circulando. Exato, até um sistema mecânico de ventilação é interessante de repente ser instalado. Um sistema automatizado, em que ele busque um ar até externo, passe por determinadas camadas de filtro. Hoje, pela Anvisa, se for um sistema de ar-condicionado acima de 5 TRs, ou seja, acima de 60 mil BTUs, é necessário sistema de filtragem, filtro tipo F4, em que ele vai filtrar todas as micropartículas que entram na instituição. Dependendo se a instituição se encontra em uma zona industrial, pode ser usado também filtros à base de carvão ativado, em que ele vai filtrar todo o SOx, NOx proveniente de uma poluição veicular ou industrial, vai ser tratado, vai ser insuflado dentro do ambiente. Sendo que isso tudo tem um custo. Eu tenho que também ver qual é a minha programação, a minha dotação orçamentária ao longo dos anos para saber se eu tenho condições de manter. Se o custo-benefício vale a pena. Exatamente. Não adianta implantar um super sistema de climatização se eu não tenho condições de manter esse sistema.
Aí é preferível, então, fazer da outra forma. Exatamente. Vamos para o mais simples. Vamos para o mais simples. Vamos abrir janela, vamos Exatamente. abrir o espaço para poder circular e para ter essa... Porque em pior grau, em termos de segurança de acervo, e para o usuário e para o funcionário, é se eu tenho uma infestação por fungo ou uma infestação por agentes biológicos. Isso tem que ser evitado a todo custo. Temperaturas altas provocam maior proliferação de insetos. Umidade alta provoca a possibilidade de formação de fungos. Então, é necessário ter esse controle, ter essa gestão, identificar a recorrência desses eventos, se ele já ocorreu, se ele poderá ocorrer em função do controle climático. Se eu tenho no prédio a possibilidade de fungo, então tem que prestar atenção na umidade relativa. Tentar minimizar o máximo possível qualquer tipo de infestação. Se é por inseto, tentar trabalhar com diminuição da temperatura, a um nível em que eu possa diminuir por metabolismo a ação desses insetos e entrar com um biólogo, olha outro profissional aí que a gente precisa, para poder fazer um estudo e saber como tratar esse acervo que tem uma infestação. Né? Eu sou somente uma pecinha desse quebra-cabeça, em que vai indicar para essas N áreas qual é a temperatura, qual é a umidade, qual é a média de temperatura e tentar indicar formas de controle. Ok, mas eu sei que você tem um sistema que você preparou para alguns locais e que serve para fazer esse tipo de análise. É um sistema computadorizado, né, digital? A gente não comentou logo no início, mas eu faço parte de uma fundação de pesquisa, que é o CNPI, Centro Nacional de Pesquisa Informática. Ele é ligado ao MCT, quer dizer, ex-MCT, né? Agora é MCTI. MCTI, né? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Acho que é inovação. Inovação. Mas a gente faz pesquisa tentando identificar agora quais são os agentes que alteram as condições climáticas iniciais desse prédio, através de monitoramento constante. É um equipamento em que ele faz a coleta automática 24 horas a cada 5 minutos, entra para o nosso sistema em que faz análise de índice de permanência do papel, faz análise de estresse craquelê, que foi um algoritmo mandado pelos pesquisadores do Smithsonian. Ele faz um cálculo de transporte de acervo, se eu posso tirar da sala A, passar para a sala B, sem que esse acervo sofra qualquer tipo de ação através de aumento repentino de umidade relativa. Isso foi até desenvolvido um pouco dentro do Arquivo Nacional, em 2008, né, trabalhando com a Adriana. E como ele tem todo esse inventário, ele pode ser consultado via smartphone, né? Ele manda as mensagens por e-mail e você tem realmente um sistema de auditoria e que não é necessário o pesquisador, ou o conservador, ou o restaurador, ou museólogo, ou arquivista, ou historiador, ter realmente que ficar trocando fitinha, canetinha, como era na época do termo e droga. Pois é, com um sistema desse, pode perfeitamente ter um controle sem necessariamente ter um restaurador colado do lado, sem necessariamente um conservador colado do lado. Toda a inteligência, ele já tem os cálculos pré-definidos para geração de relatório. E ele pode ser conjugado em rede. Exemplo, uma instituição que tenha... como agora o IBRAM, ele tem 30 museus, a gente está aparelhando o IBRAM para ter um sistema de monitoramento e depois interligar todas essas instituições de forma de rede, em que se tenha os relatórios sendo emitidos, não mais o ser humano tendo que fazer relatório de contexto climático. É automático, ele gera automaticamente. Isso vai auxiliar para o conservador as atitudes e até mesmo uma troca de acervo. Eu quero saber, Recife e Santa Catarina, eu posso fazer intercâmbio de acervo? Qual é a melhor época do ano para se fazer esse intercâmbio sem necessidade, sem ter problemas com a estrutura do acervo? Sim, e mesmo para um acervo que esteja para ir para fora também, você com os dados lá de fora, você pode falar o que vai acontecer com ele e minimizar ao máximo os riscos que possam vir a acontecer. Existe uma rede global
de estações meteorológicas, Sim. né, em que a gente recebe esses dados, trata esses dados do estado climático no entorno da edificação. Então, através da latitude, longitude, da onde esse pacote, esse objeto vá, a gente sabe qual é a temperatura, qual é a umidade, se tem neve, se tem tornado, se tem vendaval, quais são os riscos ambientais que o acervo, mesmo inserido dentro de um prédio, pode vir a sofrer. Uhum. Isso é uma questão que a gente tem que começar a trabalhar, a segurança, né? A gente teve há pouco tempo um evento de tornado no Museu das Missões, no Sul, em que levou todo o acervo, que eram madeiras, para fora da instituição, quebrando todas as vidraças. Então a gente está trabalhando também no intuito de ter um sistema em que alerte a esse conservador restaurador dos eventos futuros. A meteorologia hoje tem um nível de acerto de 80% a 90%. E a gente costuma dizer o seguinte: se eu aviso com antecedência e permito que esse curador, conservador, tenha uma tomada de atitude, seja por uma elevação de rio, enchente, vendaval, descargas elétricas, esse conjunto de fenômenos meteorológicos que podem ocorrer, podem ser identificados através desse programa. Exatamente. Ele antecipadamente, ele pode fazer o seu caderno de segurança e de tomada de atitude em relação a esses eventos, que são eventos que sinistro, né, que tem que ser documentado, e o sistema já vai documentando e fazendo o inventário, como aconteceu, por exemplo, poderia ter resolvido o problema do Museu Mineiro, Museu Mariano Procópio, em que tem chuva de granizo, em que tem a parte de clarabóia, quando vem o granizo, dependendo do tamanho, quebra os vidros da clarabóia e penetra o gelo e água dentro da instituição. Então, já sabendo, eu posso propor um afastamento do acervo, uma ou alguma proteção. Forma de proteção da própria clarabóia. Isso já tem que ser incorporado à minha rotina de proteção. Sim. Veio um aviso qualquer de um evento extremo que a região não está habituada a ter, eu preparo toda a proteção de acervo antes do evento. Esse tipo de material você tem disponível, já pode fornecer para quem quer que seja? Isso nós já temos, a Fundação já está começando a comercializar, né? A gente faz toda a instalação, o treinamento do software e mantém os bancos de dados dentro da instituição e mesmo fora como mercado. E aí funciona para que, até numa justificativa de compra de equipamento de climatização, voltando àquela nossa história inicial, eu preciso monitorar, conhecer o meu ambiente interno, até para chegar na minha direção e questionar, olha, como o meu acervo, ele é assim, 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 assado. O meu biólogo falou que tem risco biológico de fungos e de insetos. O químico informou que tem que ser mantido para manter a estrutura deste acervo em temperatura X, umidade X, mais o inventário desse monitoramento, ele vai ser justificativo para a compra de novos equipamentos, dentro do projeto básico, dentro da nota técnica. Você teria uma equipe dessa para algum momento prestar algum assessoramento? Nós contamos hoje com um químico especialista em poluição atmosférica, um doutor, uma mestra, né, em poluição, um doutor em meteorologia, tem outro mestre em meteorologia que é especialista em Ou seja, o grupo você tem. A gente tem um grupo grande. Então, para assessorar, para orientar... Tem biólogo, exatamente. É um grupo interdisciplinar para poder gerar esses relatórios, identificar qual é a necessidade dessas instituições e construir até o que a gente está começando agora, que é a noção de rede, efetivamente rede. Algumas instituições, eu não sabia, começando a entrar em contato com elas, existem 10, 15 museus, mas não são só 15 museus, existem também os anexos, os arquivos, as bibliotecas, que quando você junta, dão 20, 35 espaços e que tem material preservado e que não estão no mesmo espaço físico. Às vezes estão em municípios diferentes, estados diferentes. Então,
É possível montar uma rede? Dá para fazer a Sim, rede monitorando sim. todo o conjunto. Para sistemas municipais de museus, para sistemas estaduais de museus, mapeamento de sítios arqueológicos. A gente tem uma tecnologia nova em que usando imagens de satélite Landsat, conseguimos verificar qual ocupação humana nas proximidades do patrimônio, seja ele edificado, seja ele um sítio arqueológico. Legal. Então a gente também tem como avaliar esse tipo de ação. Exatamente. Então, monitoramento de rios através da Agência Nacional de Águas, a ANA, que disponibiliza o nível do rio, se uma instituição está próxima ao rio, identificar se há possibilidade ou não de transbordamento. Nós trabalhamos ano passado com o INEA, o Instituto Estadual, acho que de Ambiente, em que ele trata justamente, tem um alerta de cheias, em que ele tem estações pluviométricas por todo o estado do Rio, e a gente monitora, fez um sistema que eles estão aptos a monitorar chuva e nível de rio. Então, tem estação em Coronel Veiga, em Petrópolis, que a gente sabe que tem um potencial de transbordamento muito rápido. Agora, faltaria, né, mapear as instituições de cultura de Petrópolis e identificar qual a proximidade daquela instituição com aquele rio, qual é o potencial de chuva. Podem interferir de alguma forma. Exatamente. A chuva, engraçado, né? A chuva no Rio de Janeiro, começou a chover em Petrópolis, 30, 40 minutos depois, dependendo da intensidade, chove em Caxias. Se eu tenho uma rede constituída, o meu vizinho que já está observando o fenômeno, ele pode me avisar. Isso é uma rede participativa. É aquele telefone, olha, fulano, tira a roupa da corda porque está chovendo. Olha, sim, fulano, vamos guardar o acervo porque está chovendo muito, já tem aqui. Mesmo que eu não tenha o sistema implantado, eu posso divulgar essa informação para os meus parceiros, para os meus vizinhos. E aí sim, acaba juntando uma comunidade em torno de um sistema em que faz o monitoramento da possibilidade ou probabilidade de agentes biológicos, das condições climáticas, chuva, granizo, vento, da questão da poluição e como essa poluição vai interagir com todo esse aglomerado que tem em volta. Né, com papel, com uma tela, com a escultura. É fantástico. Eu sempre gosto muito de ouvir seus planos e seus projetos, que são fantásticos. Antônio, eu queria dizer a vocês que, se vocês quiserem, a gente tem como entrar em contato, ele se predispõe ao contato. Eu agradeço muito a sua participação no projeto, muito obrigado. Muito obrigado, Solange. E que os seus projetos se alastrem pelo país, porque é muito necessário. Isso. Tá? Então tá, obrigada, boa tarde.